operação Ah, iFood. é, a operação do iFood, né? A mulher do trecho me falou, você não quer comprar na internet? E aí eu lá, deve Mas é horrível. Eu não curto. Ah, eu não gosto. Eu gosto de não físico. Eu gosto de... É bom de pegar uma fila. Eu passei 3 anos morando sozinha fazendo isso, agora eu só quero receber em casa. Não, assim, ó, eu dependendo do contexto, eu já fiz compra pelo iFood, mas pra fazer um rancho, assim, eu gosto de ir lá e dar meu dinheiro pro trecho, né? Eles estão um pouco precisando de dinheiro, né? Turma, então quando vocês vão no supermercado fazer as compras de vocês, vocês vão lá comprar 10 mil gramas de feijão ou 1 quilo de feijão? 1 quilo, né? Então eu gosto de fazer essa brincadeira para vocês se darem por conta que o quilo, a uma dúzia de ovos é quantos ovos? 12. A dúzia, o quilo, o metro são unidades de medida, né? Que vão, na nossa cabeça, fazer uma associação com alguma informação, correto? Então, o mol ele vem dessa ideia. O mol ele parte de um contexto, eu sei que é uma baita viajada, eu só vou dessa viajada porque a gente tem tempo de sobra para isso, senão eu já vomitaria no quadro conteúdo e vocês que lutem, tá? Mas o mol ele vem dessa ideia de que alguém, em algum determinado momento no mundo da ciência, decidiu pegar uma unidade de medida para representar uma grande quantidade de coisas. Como se fosse, pensem assim, ó, 10 mil grãos de feijão para representar, eu não sei se é isso, tá? Nunca fiz esse teste. 1 quilo de feijão. Então, um mol representaria, por exemplo, 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, espécies químicas, fazendo uma associação aí com o tal do número de Avogadro. Já ouviram falar do número de Avogadro? Então tá. Então vocês vão, podem agora anotar, tá? Peguem o caderninho de vocês, ou as fichinhas resumo, que eu sei que tem aluninhos meus que gostam. Então a gente tem que pensar o seguinte, a gente parte da ideia do mol, e aí o mol vai ser a nossa unidade de medida que vai representar a quantidade de matéria. Aí aqui na química, né? Se a gente for fazer vou abrir um parênteses aqui para relacionar com uma equação química, tá? Se eu pegar, por exemplo, uma reação de neutralização aqui, tá? Vou ver aqui abaixo. E perguntar para vocês, né? Aqui na frente, embora eu não tenha colocado nada, a gente sabe que é 1, né? A gente, inclusive, chama isso aqui de... Como é que é o nome que a gente dá? Sim. Boa. Coeficiente estequiométrico. Estequiométrico. E aí, esses números que ou ocultam ou aparecendo aqui, nós vamos arrastar eles para fazer o quê? Cálculos. Cálculos estequiométricos, cálculos de quantidade. Então, a gente sempre na química, quando a gente é diante de uma reação, a gente tem que... O primeiro cuidado que a gente tem que ter é ver se a equação química está balanceada, né? Tá? A diferença da palavra equação, reação, é a seguinte, ó, a equação é uma representação de uma reação química, tá? Mas está tudo
bem se dentro do que vocês estão conversando, estudando, vocês tratarem isso como sinônimos, reação e equação, tá? Mas conceitualmente seria isso. É que nem a história do elemento químico e do átomo. O elemento químico é o que representa o universo dos átomos. É a parte teórica, ok? Então tá. Então eu vou arrastar esses coeficientes estequiométricos, se necessário for, para fazer cálculos de quantidade, cálculos estequiométricos. Então quando eu arrasto esse coeficiente para um cálculo, eu vou arrastar esse 2, por exemplo, e aí eu vou tratar ele como 2 o quê? 2 mol. Então, aí já aviso os navegantes, né, que na última parte desse materialzinho aí, impresso, tem vários exercícios do Enem, e aí o Enem, ele adivinha, ele traz reações químicas representadas por equações envolvendo mais de uma etapa. Já viram isso no Enem? Vai ter etapa 1 e etapa 2. Aí tu tem que balancear a etapa 1 e a etapa 2. E aí a gente já toma uma apavorada, já se apavora. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer o balanceamento? Porque eu nunca vi balanceamento de mais de uma etapa. Sim, eu estava nessa parte da natureza, todas as questões eu deixei para trás para não ter que fazer de 2 etapas. Pois é, eu dei ontem de manhã sobre isso lá. E aí, pessoal, vocês têm que já partir disso, desse balanceamento. Aí o Enem vai trazer isso, olha só, olha o patamar da coisa. Ele vai trazer mais de uma etapa para vocês balancearem. Às vezes ele vai dar a primeira e não vai dar a segunda, e vocês não tem que montar a segunda a partir da primeira. E aí, além disso, vocês vão trabalhar com rendimento e pureza, tudo dentro da mesma questão. E vocês que lutem fazendo isso, tá? Então, são questões de nível médio, é difícil. E o que eu venho falando para vocês, né? Não é o tipo de questão que vocês vão sair resolvendo. Por mais apaixonados que vocês sejam por cálculo, tá? Não façam isso. Vão resolver as questões teóricas primeiro, a não ser, obviamente, que vocês não esteja falando grego, a questão teórica, né? Aí vocês vão deixando as questões de cálculo para um segundo momento. Aí eu vou dando vários alertas, assim, no decorrer das nossas aulas de estequiometria para vocês em relação a como resolver regra de 3 mais rápido, né? Porque é um eterno jogo contra o tempo, tá? Muito bem. Daí do mol, pessoal, a gente tira o tal do número de Avogadro. Ok? Tal do número de Avogadro. Que no fim ele começou a investigar isso, mas eu estava dando uma lida ontem, não foi ele que descobriu o 6 vezes 10 a 23, mas como ele foi o tal o que deu o start inicial na ideia, ficou como uma homenagem a ele, tá? Então, um mol, ele pode ser representado por 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Além disso, pode ser representado por moléculas. Além disso, por íons. E além disso, por espécies químicas. Como que eu vou saber, prof? Olha, a questão vai te dar esse direcionamento, né? Vai deixar claro para você se é mol, se é átomo, se é espécie química, se é íon. Tem uma questãozinha do Enem, que está aqui, que a gente vai fazer hoje, que é em cima de íons. Então, vocês têm que ir para uma prova do Enem sabendo essas coisas, tá? Às vezes o Enem dá, às vezes sim, às vezes não. A mesma coisa dos vestibulares. Às vezes o vestibular vai dar, às vezes o vestibular não vai dar. Essas informações para vocês, tá? E aí a gente também tem, galerinha, o mol sendo associado ao volume. Lembram disso? Um mol pode ser
ter também 22,4 litros quando estiver nas condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm. E aí, nesse contexto aqui, eu vou partir de uma premissa, que é estar trabalhando com gases. Tá? Então, eu não vou ter um exercício de química envolvendo o volume se o estado físico da substância química que eu estou investigando na questão não estiver no estado gasoso. Tá? Obrigatoriamente tem que estar, tá? Então, aqui, esse contexto de perguntar alguma coisa relacionada ao volume, eu tenho que ter substâncias químicas no estado gasoso. E eu achava que científica era tipo sistema internacional, que nunca tinha me falado o que é condições normais de temperatura. De normais de temperatura e pressão. Aí na prova da Católica já caiu 22,7, tá? Que é na condições padrão de temperatura e pressão. Aí vai mudar a referência da pressão, tá? Mas isso vocês não precisam se preocupar. Para a maioria dos casos vai ser 22,4. Quando foi 22,7 aqui nas provas da região nossa, do sul, aí o vestibular falou, tá? Deixou claro que queria que vocês levassem em consideração o 22,7. Então dá para trabalhar, pessoal, muita coisa em cima disso. Tu consegue converter uma coisa para outra tranquilamente, levando em consideração essa informação aqui, essa informação aqui, e ainda falta também falar da tal da massa molar, que eu ainda não falei para vocês. Posso apagar o quadro? Tira uma fotinha. Deixa eu ver como é que tá. Tem coisas que eu já contei para vocês, mas eu vou entrar nessa viagem legal. Eu conto uma baita história legal. Levei 1 ano, Roberto, para escrever essa apostila. Então, assim, ó. Faltou um pequeno detalhe aqui. E aí esse pequeno detalhe eu vou comentar agora com vocês. Gente, eu só vou contar isso porque a gente está adiantado no conteúdo, tá? São informações mais detalhes. Então eu tenho o número de massa. Clarinha, vai me contando o que eu botei aí na apostila. Número de massa. Número de massa. Depois. Massa atômica. A massa atômica. Mais. E depois tem massa atômica de um átomo. Tem um que é da tabela e outro é do átomo. Tem diferença? Tá, sim. Tá. E eu já contei isso. E sim, De um átomo. tem esses dois aí. A massa atômica que está na tabela periódica. O que mais, Clarinha? Depois porque o carbono 12 depois Ah, tá. Periódica. Aí eu vou colocar aqui também para vocês sobre a massa molecular. E para finalizar, a massa molar. Que era, na verdade, olha só que legal. Legal não, olha a curiosidade que eu vou contar. Tudo que eu vou contar aqui é mais para conhecimento geral de vocês. E na prática, no vestibular, vocês vão precisar, na verdade, saber o que é isso aqui e o que é isso aqui. Principalmente isso aqui, tá? É isso que vai fazer ir com esse conhecimento do vestibular, seja ele Enem ou qualquer vestibular. Isso aqui que vocês têm que ir para uma prova sabendo. Mas eu vou contextualizar tudo, ok? Vocês lembram quando eu contei a história do hidrogênio para vocês? Quantos hidrogênios existem na natureza? Vou fazer um paralelo rápido aqui.
Existem 3 hidrogênios na natureza, né? Os 3 existem na mesma abundância? Não. Não, né? Tem um que está em maior abundância que os demais. Então tá aqui na linha. Aí qual é a diferença entre eles? A massa. Sim, e aí pra a massa tá diferente, o que tem que ser diferente? Prótons. Boa, Nicole. 0, 1 nêutron, 2 nêutrons. Tá? Aí eu vou ter o número de massa igual a 1, igual a 2, igual a 3. Isso é o número de massa. Defini aqui para vocês. Onde eu vou somar o número de prótons, que a gente chama de número quê? Atômico, mais o número de nêutrons. Esse é o número de massa. Aí, o que eu falei para vocês? Na natureza, existem 3, e cada um desses aqui é um átomo, não é? São 3 átomos diferentes. Por que eles são átomos diferentes? Porque eles têm nêutrons diferentes e, consequentemente, têm um número de massa diferente. Então, não é o mesmo átomo. Mas se tratam do que, Luiz? Do mesmo quê? Muito bem, Luiz. O mesmo elemento químico. Ó. O que houve? Não, é que eu falei a Larinha. Ele não falou, né? Ele não falou, né? Ah, profe, essa hora da manhã eu tô focando em mim é bravo, né? Tá, olha aqui, ó. É o mesmo elemento químico, tá? Mesmo elemento químico. Então, o elemento químico é o H, é o hidrogênio. Agora, em relação a ser átomo, aí não, são átomos diferentes. E isso, pessoal, vai acontecer para a grande maioria dos 118 elementos da tabela periódica. Tá? O urânio tem mais de um tipo de urânio, o bário, o bromo, o sódio, o carbono, o potássio, o flúor. Então, tu vai ter mais de um tipo de átomo daquele elemento químico. Então, a gente chama eles de isótopos, porque eles vão ter o mesmo número de prótons, tá? E lembrem-se, o próton é o RG, é o nosso RG, a nossa identidade. Se eu mudo o próton, não é mais o mesmo elemento químico e não é o mesmo átomo, tá? Então, para ser o mesmo elemento químico, eles têm que ser obrigatoriamente isótopos. E aí, vestibular deita as cordas trabalhando em cima de questão envolvendo isótopos, tá? Até vou recapitular aqui, ó. Isso aqui se trata, já vou aí pegar, tá, Luiz? São isótopos, ok? Mesmo número de prótons. Então, definir para vocês o que é número de massa. Eu vou somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que está lá dentro do núcleo, que a gente já estudou modelos atômicos, para definir o tal do número de massa. Por que eu não levo em consideração o número de elétrons? Se é que vocês se perguntaram isso em algum momento da vida de vocês. Lembro de ter falado para vocês. Porque os elétrons têm uma massa 1836 vezes menor do que dos prótons. Então, já é pequeno, é mega irrelevante. Tá? Então, tu nem coloca na conta o número de massa. Tranquilo, turminha? Aquilo do próton igual ao número atômico igual ao elétron, se tipo, o número já está com mais 2 ou menos 2, eu tenho que descontar ou adicionar para chegar para essa relação de ser um igual ao outro igual ao outro, ou quando está ali... Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui rapidão, tá?
o cálcio e o cálcio 2+. Pode ser? O cálcio ele tem 20 prótons. Tá bem. E ele vai ter, então, 20 elétrons. Por quê? Porque a carga de números positivos, de cargas positivas em relação às cargas negativas, tem que ser igual para anular. Tá? Isso é a definição do que é um átomo. Um átomo, obrigatoriamente, tem prótons e elétrons iguais. Quando é um íon, que é aqui esse caso, por que eu sei que é um íon? Porque tem uma carga acompanhada. Ele vai seguir tendo 20 prótons, porque isso não vai mudar. E aí ele vai perder ou ganhar elétrons. Se o sinal está positivo, é porque se livrou de algo negativo da vida dele. Então ele vai ficar com quantos elétrons aqui? 18 elétrons. Se fosse 2 menos, 22 elétrons. Então, se ele não me dá 20 prótons e ele me dá um cálcio 2+, fala que é 18 elétrons, eu automaticamente sei que ele é um 20 prótons. Ele tem Sim. 20 prótons. Uhum. Mas eu tenho que fazer o desconto para chegar nos prótons. Isso aí. Tá. Isso aí, tá? Bom, agora a massa atômica de um átomo e a massa atômica de do que está na tabela periódica. Alguém se arrisca? A tabela é a média, né? Maravilhosa! Tô me enchendo de orgulho, Clarinha. A massa que está na tabela periódica é a média aritmética ou a média ponderada? A ponderada. Tá? Então, olha só. Peguem aí a tabela periódica, quem trouxe. Ou olhem no celular. Vamos lá no cálcio. Qual é a massa do cálcio que está aparecendo aí? 40. Vá, cravado, 40. 40 de 0. 0,78. Ah, tá. Aí eu já ia dizer, pô, essa tabela periódica tá de sacanagem com a minha abordagem pedagógica aqui. 40, 0,78. tá. Gente, e aí a unidade é U, tá? A massa que está na tabela periódica, só pelo fato de ter vírgula, pessoal, já é um indicativo que isso aqui é uma média, tá? Independente de qual tipo ela for, já é uma média, tá? O que foi levado em consideração para tirar essa média aqui? Vamos voltar, vamos supor que o cálcio passasse por uma situação parecida com essa aqui, tá? Existem 3 cálcios na natureza com a mesma quantidade de prótons, que é 20, a quantidade de prótons do cálcio. Vão ter nêutrons diferentes e vão ter números de massa diferentes e, consequentemente, a massa atômica diferente, tá? Porque o número de massa e o número de massa e a massa atômica de um átomo é a mesma coisa. O que vai ser diferente é a massa atômica que está na tabela periódica, tá? Qual é a diferença daqui para cá? Porque aqui eu trato no individual a massa de cada átomo, de cada cálcio que existe na natureza. E aqui eu tiro a média ponderada de todos os cálcios que existem na natureza. Deu para pegar a visão? Massa individual de cada átomo que existe na natureza, de cada cálcio. E aqui eu tiro uma média ponderada. Aí no livro de vocês tem na página, que eu já estou vendo aqui. Página qual? 183. Vira para nós, Gil. Não. Vira antes. Peraí. Não. Passa. Não, não tá aqui. Tá lá na unidade. Deixa eu ver. Vou voltar aqui rapidão, tá? Unidade 4, se eu não me engano. Uhum. Vamos lá na unidade 4, que eu acho que o exemplo é com boro. Aqui, ó, página 51 do livro. O exemplo é com qual é o elemento? Magnésio. Abriram aí na página 51 do livro? A tabelinha que está roxa aí. Vocês veem o que é tal da média ponderada.
Olha lá. O magnésio que está aparecendo aí, de o que dizem em relação a ele? Diz que existem 3 magnésios na natureza. Um magnésio de massa atômica 24, 25 e 26. Essa é a massa atômica de cada magnésio. De cada átomo de magnésio. Vou até anotar aqui, ó. Vai ficar bem ilustrativo. Então, existem 3 magnésios na natureza. 1, 2, 3. Massas deles é quais? 24, 25 e 26, isso? Tá vendo que não tem vírgula no número? Essa é a massa, que é o mesmo número de massa, tá? É a mesma coisa. Agora, qual é a massa atômica que está na tabela? Gente, isso aqui não tem assim no livro de escola. Não tem. Quebra a cabeça estudando essas coisas, depois, sabe, quanto mais tu estuda, mais tu vai entendendo. Massa atômica do magnésio, que está na tabela periódica. 24,305. Isso é a massa atômica da tabela periódica. Porque para chegar nesse número aqui com vírgula, foi tirada uma média ponderada, que está aí como é que faz a média ponderada, que leva em consideração a abundância que tem de cada um dos átomos de magnésio que existem na natureza, para tirar essa média. Que é diferente da média aritmética. A média aritmética seria somar os 3 e dividir por 3. A média ponderada não, leva em consideração o percentual da abundância de cada um. Tá? Então é essa massa aqui que vai estar lá na tabela periódica, porque às vezes a tabela periódica ela vem só até o 30, vai virar 31 isso aqui, se arredondar, ok? Ou às vezes a tabela periódica dá vários números, depende da tabela periódica. Tá? Então é isso. Então eu tenho aqui a massa atômica da tabela periódica. E aí essa massa atômica da tabela periódica, que eu consigo transformar ela para massa molecular e para massa molar. As duas coisas, tá? Então, por exemplo, quando eu for transformar isso aqui para massa molecular, molecular vem de quê? De molécula. Tá? E eu nem vou usar o exemplo do magnésio, sabe por quê? Porque o magnésio ele vai fazer que tipo de ligação química? Iônica. Quem faz ligação iônica vira molécula? Não. Quem faz ligação iônica é um retículo cristalino. Lembram dessa historinha que eu contei para vocês? Molécula vem de ligação covalente. Tá? Que está compartilhando elétrons. Então, eu vou pegar aqui um exemplo bobo, mas que serve, que é o exemplo da água. A água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, não é? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela periódica e vou consultar a massa atômica que está lá para o hidrogênio e para o oxigênio. Aí eu coloco assim, né? Não é verdade que eu chamo isso aqui de grama? 16 gramas. 2 gramas aqui, 16 gramas aqui, viram quanto? 18 gramas. Essa é a massa da molécula água, 18 gramas. E a gente está tão acostumado a fazer isso que a gente nem se dá por conta que a gente pega a unidade U, anula o U e já chama de grama. Estou certo ou estou errado? E é tudo bem, tá? Vocês vão fazer isso na prova, vão seguir fazendo. Não tem problema nenhum. Mas implicitamente, qual é o conhecimento que está faltando para vocês? Quando eu transformo o U, ou às vezes nos livros mais antigos tu chama isso aqui de UMA, unidade de massa atômica. Quando eu faço essa conversão, implicitamente, olha a visão que eu vou dar, implicitamente eu estou considerando o número de Avogadro. Porque eu só posso fazer essa conversão de U para grama. Eita, nós! Eu só posso fazer a conversão de unidade de UMA ou U para grama se eu levar em consideração que eu estou implicitamente
com a informação que eu estou trabalhando com um número de Avogadro. Tá? Na prática, pessoal, não vai fazer diferença para vocês, tá? Vocês realmente vão pegar a informação da tabela periódica e já vão colocar um grama ali do lado, tá? Mas na química teórica, para eu sei que é bem complexo isso, ainda mais quem não sou fã número 1 de química, mas para eu chamar uma unidade de hidrogênio para 1 grama, para eu fazer essa conversão, isso aqui é o que? Mundo real. Eu estou implicitamente considerando que esse 1 grama, ele é representado por isso aqui, ó. E também isso aqui. 1 mol de átomos de hidrogênio. 1 mol de átomos de hidrogênio tem essa quantidade de átomos e tem essa massa, 1 grama. Eu explicando isso para os alunos do segundo ano de ensino médio, eles querem me correr da sala de aula. Eu sei que é difícil, tá? Volto a dizer, como eu tenho tempo e vocês têm um patamar de conhecimento maior do que eu estou acostumado a trabalhar, eu acho legal explorar esses olhares mais aprofundados para vocês terem uma noção, tá? Na prática, obviamente, como eu falei, vocês vão pegar a tabela periódica e vão já riscar a unidade e vão socar 1 grama ali no lugar, tá? E o conhecimento por trás é isso. A ideia do 1 grama de hidrogênio vem da informação que esse 1 grama ele é representado por 1 mol de átomos de hidrogênio e também é representado por 6 vezes 10 na 23 átomos. Tudo que tu falou que molécula de ligação covalente pega em questão isso ou não? Não. Aquela molécula tem que comer? Não, ele não vai vir como a massa molecular, ele vai vir como massa íon espécie, alguma coisa do tipo. Não vai pegar? Não, fica tranquilo. Geralmente os alunos não sabem disso. Não aprendem. Bota na cabeça que tudo é molécula, mas não. Conceitualmente está errado. Só existe molécula para quem faz ligação covalente. Quem faz ligação metálica e iônica vão ser retículos. Porque o NaCl, que é o tal do cloreto de sódio, se tu pensar no pó, tu não vai ter um sódio para 1 cloro. Tu vai ter um aglomerado de sódio e cloro ali, formando um cubo. Mas por que eu uso o NaCl? Porque a ligação mínima que precisa existir para existir o NaCl é um sódio para cada cloro. Então, tu chega numa fórmula mínima. Para existir o cloreto de bário, que é o BaCl2, para cada 1 bário tu precisa de 2 cloros. Só que tu não vai ter, no mundo real, 1 bário com 2 cloros. Tu vai ter Maria, mostra a imagem do Para chegar em, vamos dizer, um grão mínimo, pode ter muitos. É a mesma coisa do fio de cobre. O fio de cobre não é um único cobre, é um Cu, parênteses, N, porque é infinitos, é quase como se fosse um polímero. Sabe o polímero da orgânica? Ou as macromoléculas, as proteínas, os carboidratos, que também são polímeros orgânicos, tu vai ter um compilado de cobres interligados. Então, e aí na água não, a água é isso, uma molécula de água é 2 hidrogênios para cada oxigênio. Isso aí é o que seria, se eu desse um zoom no pó branco, vamos seria dizer, isso. Isso aqui é o mínimo possível, por exemplo, vamos dizer. Claro, isso aí eu estou extrapolando para né, talvez Sim. seja até maior. Mas se eu pensar não tem como isso ser uma molécula. Molécula parte dessa ideia. Para cada 2 é 1 e é isso mesmo. Cada molécula de água vai ter isso. O NaCl e o BaCl2 não. Tu representa quimicamente, na química teórica, pelo mínimo. Olha, o mínimo para existir é 1 sódio para 1 cloro, 1 bário para 2 cloros, 1 magnésio para 2 cloros. Vamos dizer que é só apenas por uma proporção. Porque... Proporção, exatamente. Entendi. E aí não é molécula, isso não é uma molécula. Tá? Muito bem. Aí eu saio aqui da massa molecular e vou para a massa molar. Que aí é isso que vai vir no Enem. O Enem vai dar uma questão matemática, uma questão de cálculo, e aí vai dizer, considere, olha lá como vai estar no Enem, considere, ou dados, considere a
massa molar, desculpa, do hidrogênio igual a aí vamos à massa molar dele, que é 1 grama por mol. É isso aqui que vai vir na prova de vocês, pessoal. Porque o Enem não dá tabela periódica, né? A Católica também não dá mais tabela periódica. Então, na prova vai estar lá, 1 grama por mol. E aí, essas informações que vocês vão até usar para calcular a massa molecular da água, de uma outra substância química, enfim. Tá? Deu para pegar a visão? Luiz, deu para pegar a visão? Então tá. Então, agora já acabamos esse módulo, inclusive. Agora a gente vai fazer exercício. Eu passei fiz um resumão aqui para contar para vocês tudo que vocês precisam saber de básico, assim, tá? Para se virar bem numa prova de Enem vestibular. Eu vou botar uma questão de desafio, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Mandarem no grupo de vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ô professora, amanhã tu vai passar, vai ser exercício? Amanhã eu já entro em estequiometria. Pra alegria de vocês. Por que tu não vem amanhã? Pois é, eu tava meio... Por que ficou? Ah, lá vem ele, meu pecado. Que hora que vai pescar? Ah, tu vai pescar? Eu não... Não, eu... Não, aí não tem desculpa. Ah, não. Aí tem que pescar, né? Ah, não. Vou te puxar, vai, tem que pescar. Vou te puxar das orelhas. Peraí, tá fora de ordem? Agora eu arrumo pra ti, enquanto tu faz o exercício. Tu já tá no grupo, né, Roberto? Teorema à noite. Aí, ó, vou jogar ali 3 minutinhos, hein, pra vocês fazerem. Ai, que pressão. Inclusive, nós estamos conversando com a Ana, aí quando ela pediu o material, a Luísa, ele pegou e falou pra ela, vai, eu até vi que tu colocou um menino no grupo. Então, tipo, Aí o Roberto. Ele já se ligou, ele... Deu. Tá ali, hein? Vou organizar aqui pra ti. Não. Não, vou gravar. Vai gravar? Peraí que eu dou.